Luiz Biagioni é jornalista e escritor. Foi criador de uma das primeiras experiências de jornalismo colaborativo na internet, com o site Tiro e Queda. Escreveu uma série de romances que compõem a coletânea de novelas policiais A Comédia Mundana, além de uma série de outros livros. Luiz Biagioni é o convidado de hoje do Cultura e Saber. Luiz, vamos falar um pouquinho desse livro que é mais recente. Tudo bem que tem outro no forno, mas eu quero saber desse aqui primeiro. Esse livro, Pri, primeiro obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Esse livro, ele nasceu do tédio da pandemia. Eu estava em casa, como todo mundo, né? Estava com a minha mulher lá, minhas filhas, e entediado e com medo do que ia acontecer. E aí sempre gostei muito desses filmes chamados giallo. Os filmes giallo são os filmes italianos, principalmente dos anos 70, anos 80. Começa, na verdade, no final dos anos 50, mas ele se solidifica nos anos 70 como uma marca do cinema italiano, que são esses filmes de terror meio toscos, assim, sabe? Meio exagerados no sangue. Alguns têm uma trama policial meio nonsense, algumas conclusões meio surreais, assim. E eu sempre gostei desses filmes. Aí eu estava na pandemia, meio sem fazer nada, a gente ficou inventando coisas para fazer na pandemia, cozinhar, né? Começamos a fazer coisas. E aí a minha mulher nunca tinha assistido um filme giallo. E eu tive a excelente ideia de obrigá-la a assistir os filmes comigo. E nós assistimos 50 filmes giallo, né? Ela, quando eu falo que eu obriguei, é claro que eu estou brincando. Ela sempre participa das minhas ideias, dos meus projetos, das minhas atividades culturais, né? E aí ela se chama Raquel, e eu falei, Raquel, vamos assistir esses filmes. E como esses filmes são italianos, anos 60, anos 70, ela é psicóloga, ela identificou nesses filmes uma característica interessante. Os filmes são muito machistas, são até meio misóginos, assim. As mortes são sempre de mulheres, né? Então, assim, tem muita violência contra a mulher. Isso mostra um pouco o lado fascista do italiano. O fascismo nasce na Itália, né? Então, ela identificou isso, ela falou, olha que esquisito. Em alguns filmes ela foi pontuando, olha que fala mais machista, que fala mais misógina, que cena mais degradante para a mulher e tal, e não sei o quê. E a gente vivia naquele momento uma espécie de fascismo tropical aqui no Brasil, né? Com aquele governo inominável. E aí eu tive a ideia de escrever um giallo. Eu comecei praticamente com a literatura policial, comecei escrevendo livros policiais, e aí eu falei, bom, vou escrever um giallo crime, vou escrever um giallo policial. Comecei a anotar algumas ideias, né? As ideias foram vindo, e aí eu comecei a escrever esse giallo. Então eu escrevi durante a pandemia. Minha mulher me ajudou em algumas coisas, inclusive o livro tem um psicanalista, né? Que se chama Dr. Care, um personagem importante no livro. E aí, beleza, o livro estava pronto, eu tenho uma agente, né? Que é a querida Ana Luísa Cardoso, da Luciana Vilas Boas, que me representa. Passei o livro para ela e fiquei com uma coisa na cabeça. Falei, os filmes giallo, uma das características dos filmes gialli é a trilha sonora. As trilhas sonoras são sempre exuberantes, são barulhentas, são cacofônicas. E aí eu queria que meu livro tivesse uma trilha sonora. E aí encontrei um camarada em Limeira que faz umas músicas experimentais e tal, muito interessante, que é o Walter Gerlach. Ele assina como Perpetuum mobile a obra dele, musical. E aí eu tive a ideia de pedir para ele aceitou, ele nunca tinha assistido um filme de giallo, ele foi assistir para ver qual é. E ele fez uma trilha sonora que é acessada no livro
através de QR Codes espalhados pelo texto. É uma novidade, primeiro livro desse tipo, com esse tipo de sistema no Brasil, a gente inventou isso. Inclusive, lá fora eu acho que também não tem. Então, talvez seja o primeiro livro com essa novidade da trilha sonora composta especialmente. Todas as músicas foram compostas pelo Perpetuum Mobile para enquadrar algumas cenas ambientar algumas cenas do livro. Então foi assim que nasceu O Crime no Edifício Diallo, que é um edifício onde mora a nata da sociedade, moram as principais pessoas daquela cidade, e muda-se para esse edifício um homem de negócios rico, negro e gay. E ele acaba sendo assassinado. Então, quem é que matou? É um whodunit, como a gente chama, um livro, uma história policial, onde o leitor tem que descobrir quem matou, né? Esse jogo. E aí tem uma delegada de homicídios, que é a delegada Nanette, que vai investigar, e o leitor vai investigar junto, seguir as pistas, para ver, nesse jogo desse tipo de livro, se o leitor descobre antes da delegada quem matou, né? Essa que é a ideia. Então foi assim que nasceu esse livro. Foi lançado em novembro de 2022 pela editora Rua do Sabão, que hoje é a minha editora. Aí, você falou que as pessoas o leitor precisa encontrar ali o assassino. Pelo feedback que você já recebeu dos leitores, eles conseguem antes da delegada ou não? Olha, aí eu vou dar essa resposta, se eu responder realmente objetivamente, eu posso dar um spoiler. Tá. Porque, na verdade, é o seguinte, as pistas, esse é um truque do escritor, né? Ele vai soltando algumas pistas que vão levando o leitor para um caminho, né? E aí a ideia é que no final tenha um turning point, né? Tenha uma grande surpresa. Então, assim, esse livro, na verdade, essa história, assim como acontece em alguns romances policiais, em alguns filmes policiais, em alguns diálogos, depois que a trama acaba, ela se estende mais um pouco. E aí tem uma surpresa. Essa é a ideia. Só lendo para descobrir. O seu estilo de escrita é o romance. Conta pra gente, assim, o que te chamou a atenção? Por que você escolheu esse estilo? Ou o estilo te escolheu? Na verdade, eu escrevo só romances. Quando a gente fala romance, a gente quer dizer, né, uma história completa, com começo, meio e fim, geralmente, né? Às vezes não tem fim, mas um livro, uma história que não é necessariamente de amor. Muita gente acha que romance é uma história de amor. Então esse é um livro de crime, tem muito sangue, tem muito sexo, tem muito susto, tem um pouco de suspense e terror, e é um romance policial, né? Eu sempre li de tudo, mas eu sempre quis escrever romances. Eu tentei escrever um romance nos meus 26 anos, 25, 26 anos. É um livro até que depois ele saiu, com a minha carreira já andando, eu fiz uma busca desse livro, e ele acabou saindo como o meu primeiro livro, né? A primeira tentativa de romance. É um romance meio experimental chamado Virginia Berlin. Foi lançado pela editora Penalux, uma edição restrita para fãs, né? Que quiseram ver qual era meu primeiro livro. E aí eu falei, eu não vou conseguir escrever um livro, é muito difícil, você tem que ter uma coordenação muito grande para ambientar e movimentar os personagens, a trama e tudo. E aí, muito bem, aí com 30 anos, assim, eu me vi morando sozinho. Me separei da minha mulher na ocasião, fui morar sozinho e estava mais ou menos na mesma vibe da pandemia, com tédio em casa, meio sem fazer nada. Falei, agora é a hora de escrever o meu romance. Mas eu vou falar do quê? Qual vai ser a história? Aí eu me lembrei de um caso que eu acompanhei, de um assassinato de uma menina, de uma estudante em Limeira. Por um breve período eu cobri polícia, muito pouco, mas eu acompanhei o crime
onde 3 marginais mataram uma garota, uma estudante em Limeira. E me lembrei dessa história e comecei então a escrever ficcionando sobre esse caso real. O livro não fala, não conta a história desse caso, não é um livro de não ficção, não é uma reportagem, né? É uma ficção que parte desse crime. E aí eu tentei mostrar um pouco como funcionam as relações de poder dentro de uma cidade através dessa história. Como a imprensa é corrupta, como os jornais são corruptos, como os jornalistas são corruptos, como os políticos são corruptos, como os empresários corrompem. Então toda essa corrupção dentro de uma cidade a partir de um crime foi o que eu tentei explorar. Esse meu livro eu mandei para 16 editoras. Logo que ele ficou pronto, eu mostrei para alguns amigos que leram e falaram, pô, legal, tá legal esse livro. E aí eu mandei para 16 editoras. Nenhuma quis publicar. Aí eu tive uma grande sorte, porque, como diz o Woody Allen, 99% é sorte e 1% é talento. Então eu tive uma grande sorte, porque as editoras não quiseram publicar esse livro, mas na ocasião o jornal O Globo, o caderno Prosa e Verso do Globo, decidiu resenhar os primeiros e-books. Foi a primeira vez que e-books foram resenhados no jornal. O meu livro não era um e-book. Meu livro era um arquivo no Word que eu tinha mandado para as editoras. Eu tinha ele lá no Word. E aí um amigo falou, o Globo vai resenhar e-books. Por que você não coloca o seu livro para download gratuito no seu blog? Eu tinha um blog, como as pessoas tinham blogs, olha só que loucura. Lá nos anos 2000, e meados dos anos 2000, isso já era 2005, e aí eu coloquei o meu livro para download no meu blog. E saiu uma resenha no Globo desse meu livro, uma resenha super positiva, do jornalista crítico André Luiz Mansur, e ele colocou o link para quem quisesse baixar meu livro. Essa resenha saiu num sábado, o caderno Prosa e Verso do Globo saía no sábado ou domingo, agora eu não lembro, mas acho que sábado. E o que aconteceu? O servidor do meu blog, que ficava em Porto Alegre, caiu de tanto download. Nossa. Teve tipo 20 mil downloads por causa da resenha do Globo. E aí foi uma loucura, porque as pessoas mais inesperadas acabaram lendo meu livro. Uma dessas pessoas foi o diretor de cinema, Marcelo Laffitte, que leu o livro, gostou. Ele estava começando o projeto Elvis e Madonna e ele me chamou para o projeto. Foi o que realmente me colocou no cenário. A sua visão como jornalista te ajudou, assim, até a imaginar essa questão dos crimes, porque a gente lida com isso todos os dias, né? O factual. Te ajudou para ter mecanismos de escrita? Sem dúvida, os meus primeiros livros, eles foram muito influenciados pela minha escrita jornalística. Eu comecei em rádio no final dos anos 80, fui para a TV no começo dos anos 90, trabalhei em TV até 2016 e voltei para o rádio, né? Hoje eu trabalho em rádio. E sim, ajudou, mas eu também sempre fui muito leitor, então tem algumas obras literárias que me influenciaram, tem alguns autores, principalmente nacionais, que me influenciaram muito, Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca, principalmente. As pessoas sempre falam que a minha escrita emula um pouco do Nelson Rodrigues com o Rubem Fonseca, o que eu considero um elogio. E aí, um pouco da escrita jornalística e um pouco da escrita literária moldaram esse meu estilo, que é um estilo cru, não é um estilo rebuscado, de literatura rebuscada, que pretende dobrar, torcer a linguagem. Eu não quero isso. Eu escrevo livros fáceis de se ler, o que não quer dizer que sejam fáceis de se entender plenamente. Né? Qualquer pessoa que leia, né, que não seja analfabeta, que saiba ler, qualquer pessoa que pegue um livro meu vai entender, vai acompanhar a trama.
mas a trama tem subtextos ali que são importantes. Quanto mais cultura, quanto mais visão de mundo a pessoa tiver, mais ela vai extrair dos livros. Essa que é a ideia. Aí esse seu primeiro livro, ele meio que você não estava colocando, eu acho que muita fé, né? Tanto que você não teve uma publicação grande, ele foi ali pelo blog. Pelo blog ele foi colocado para download e ele foi muito baixado. E depois que o servidor voltou ativa, nas semanas seguintes, ele foi sendo muito baixado, porque correu no boca a boca, né? Saiu resenha do livro num blog, saiu resenha num site, saiu resenha... E aí virou meio que um... Aí um camarada aqui de São Paulo, chamado Albano Martins Ribeiro, ele baixou esse livro. Ele tinha uma pequena editora semi-independente chamada Os Vira-Lata, em São Paulo. E ele me manda um e-mail, ou me manda uma mensagem no meu blog. Vamos imprimir esse livro, vamos fazer esse livro acontecer, vamos materializar esse livro. Isso foi numa quinta ou sexta-feira que ele me falou isso. E aí eu mandei para ele assim, falei, cara, eu vou fazer um churrasco em casa aqui em Americana no domingo. Você quer vir para cá? Vem com a família, toma uma cerveja aqui, come um churrasco e a gente fala sobre isso. E a gente, sem nunca ter se visto na vida, ele baixou de São Paulo aqui e a gente ficou melhores amigos até hoje. É um grande amigo que deixou essa área, meio que se aposentou, está morando lá em São Luís do Paraitinga, e ele fez esse livro. Ele imprimiu esse livro vendeu bem também impresso. Mas o livro, o e-book, que na verdade é um arquivo de texto que as pessoas baixavam, inclusive esse livro ele foi pirateado. Um amigo comprou esse livro impresso numa feira em Belém do Pará. Pra você ter uma ideia da loucura, né? Então, esse livro correu muito. Esse livro correu dentro de faculdades de jornalismo, virou uma coisa meio cult dentro das universidades, comunicação social. Olha, esse livro, ele fala como é que é o jornalismo lá de dentro, com a corrupção do patrão, dos jornalistas, que ganha dinheiro para falar bem, do político, desse tipo de coisa. Então, esse livro foi bem legal. Assim. Ele chegou a muita gente, ele levou meu nome para muitos lugares. Fora do Brasil, Portugal. Esse livro tem muito sexo. Os portugueses adoram livro com sexo. E aí, uma das pessoas foi o Marcelo Laffitte. O Marcelo Laffitte, ele teve uma ideia para escrever um filme. Ele escreveu o roteiro. E ele estava querendo transformar esse roteiro numa história em quadrinho, para lançar junto com o filme, ou num romance. E ele leu o meu livro, ele gostou do meu estilo. Estilo seco, estilo violento, estilo com sexo. E ele me convidou. Aí eu recebi um e-mail de um camarada dizendo assim, estou rodando um filme, vou começar a rodar um filme chamado Elvis e Madonna, que é uma história de amor entre uma lésbica e uma travesti, e queria saber se você não se interessa, que se passa em Copacabana, eu queria saber se você não tem interesse de escrever um livro com essa história. Eu te mando o roteiro, você lê e escreve o livro, transforma o roteiro num livro. Falei, olha só, cara, eu nunca fiz isso. E isso é o contrário que acontece. Geralmente é o contrário que acontece. O livro vira filme, né? Falei, mas vamos tentar. Aí ele me mandou o roteiro, eu li e não gostei. Eu achei que aquilo não era meu universo. Primeiro porque se passava em Copacabana, eu moro aqui no interior de São Paulo, Americana, né? Os personagens não conversavam comigo, eu não tinha uma empatia pelos personagens, né? E eu fui meio que enrolando o Marcelo, a verdade é essa. Só que aí ele fez algumas filmagens e ele me mandou um DVD, olha só que coisa antiga. Pelo correio ele me mandou um DVD
com algumas cenas. Quando eu vi as cenas, ainda sem mixagem de som, sem nada, quando eu vi Simone Spoladori como Elvis e Igor Cotrim como Madonna, e a química deles na tela, na cena, e a beleza do amor que brota desses dois personagens, eu falei, agora eu acho que eu consigo escrever. Eu cheguei aí para o Rio de Janeiro para falar pessoalmente para o Marcelo que eu não ia escrever esse livro, que eu não era a pessoa mais certa. Eu cheguei a indicar alguns amigos escritores cariocas que podiam escrever esse livro. Falei, ô Marcelo, olha, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, chama esses, cara. E ele, não, eu quero você, quero você, quero você. Falei, olha só, mas eu mudaria o final. Ele falou, agora o livro é seu, você pode fazer o que você quiser. Então eu escrevi, eu criei uma vida pregressa dos personagens, que não está no filme. Então eu contei um pouco da infância, da adolescência de Elvis e de Madonna, isso não está no filme. E eu mudo o final. O final do livro é diferente do filme. Então com isso eu vinguei todos os escritores que tiveram seus finais mudados no cinema. Eu também fiz isso, só que eu fiz o contrário. E aí a ideia do Marcelo, muito boa, né? Era que saísse o livro e o filme juntos. Então o filme atrasou, porque a finalização de um filme é muito complicada, pós-produção, edição, mixagem, som, parará. E aí a gente conseguiu fazer com que o livro e o filme saíssem juntos. Saiu em outubro de 2010. Elvis e Madonna, livro e filme. Nós percorremos o Brasil com o livro e o filme. Foi incrível. O filme ganhou 20 prêmios. A gente fez festivais de cinema com o livro junto. Foi muito legal. Foi assim um momento realmente incrível. O livro teve um lançamento na Flip 2011 ou 2012. 2011, creio, 2011. E tudo bem. E aí o livro teve um papel importantíssimo Veja, quando o livro foi escrito não existia a sigla LGBT. A sigla que nomeava a comunidade gay era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E aí então esse livro saiu nesse momento onde a comunidade gay se fortalecia, começava a parada gay, começavam a sair do armário, né? E esse meu livro eu tenho muita satisfação, muito orgulho dele, que ele ajudou muita gente a sair do armário, ajudou muita gente a se aceitar. É um livro que os gays assim adoram dar de presente. Então é meu livro que vende bem até hoje, né? E aí em 2019, em 2020 o livro ia fazer 10 anos. E aí em 2019 eu falei com o Marcelo Lafitte para a gente fazer uma edição especial de 10 anos, ajustando a linguagem do livro, que quando ele foi escrito tinha uma linguagem, 10 anos atrás, né? Tinha uma linguagem. E aí a gente fez uma atualização da linguagem. Para fazer essa atualização, eu contei com a ajuda de duas pessoas incríveis que me ajudaram especialistas me ajudaram a fazer a atualização da linguagem do livro. E o Marcelo estava empolgadíssimo com a saída da edição especial de 10 anos. A minha agente, mais uma vez, a Ana, fez o contato e o livro saiu pela Bazar do Tempo, numa edição linda, com vários extras. Tem pós-fácio do Rafael Montes, tem prefácio da Amara Moira, que foi uma das que me ajudou no livro. Tem a Heloísa Andrade de Paula, que me ajudou na linguagem do livro. E a história ficou ainda melhor. E aí a gente estava falando sobre isso, porque o Marcelo queria fazer um revival do filme também, de 10 anos. E aí o Marcelo teve um infarto e morreu às vésperas do negócio todo acontecer. Infelizmente, eu troquei e-mail com ele um dia, em menos de 24 horas depois ele estava morto. Teve um infarto fulminante e morreu, não viu.
a edição de 10 anos do filho dele, porque os personagens são dele. Ele criou Elvis e Madonna. Eu só passei isso para livro, para literatura, né? E essa nova edição também foi muito legal, saiu aí em muitos lugares. As pessoas vêm comentar que o livro cresceu com essa preocupação ainda maior da inclusão que o livro promove. Você disse que o final do livro, em comparação ao filme, tá diferente. É um pouco diferente, não é totalmente diferente. Mas aí dos feedbacks que você teve, alguém reclamou do tipo... Não. Aliás, o final, tanto do filme como do livro, a comunidade LGBTQIA+, gosta muito, porque até Elvis e Madonna, os finais das histórias que envolviam pessoas LGBTQIA+, geralmente, grosso, 99,9%, os finais eram tristes, melancólicos, de sofrimento, né? Na literatura, no cinema, se você pega os filmes gays, os livros gays, os finais geralmente são infelizes. E Elvis e Madonna, tanto o filme quanto o livro, o final é feliz. Então tem um happy end no final, e a comunidade adora isso. A gente tinha tido um pouco antes de Elvis e Madonna, uma novela, onde para apagar as duas personagens gays, um shopping explodia. Né? Então assim, foi legal a gente ter, o Marcelo ter essa coragem, e eu acompanhar o Marcelo nessa coragem, de criar uma história onde tem happy end. O nome do primeiro livro? O nome do primeiro livro é Sexo Anal. Esse nome é que fez a galera baixar alucinadamente esse livro. Esse livro, depois que Elvis e Madonna saiu e vendeu bem e foi um sucesso, a minha editora Língua Geral, que publicou originalmente Elvis e Madonna, ela me falou: você não tem outro livro? Eu falei: olha, eu tenho meu primeiro livro, tenho uma continuação dele, estou escrevendo uma terceira parte. Aí ela falou: não, então interessa pra gente tudo isso. E aí, o editor que trabalhava na Língua Geral na época, Hugo Gonçalves, hoje um dos maiores escritores em língua portuguesa do mundo. O Hugo Gonçalves é finalista do Prêmio Oceanos, eu estou torcendo para ele, com Revolução, um livro maravilhoso dele. Ele era o editor da Língua Geral no Brasil na época, e ele leu esse material todo, meus 3 livros policiais sacanas, com muito sexo, e ele falou: vamos fazer um volume disso, vamos dar um nome para isso, para essa trilogia, vamos fugir do lugar, né, fácil, do nome chocante, né? E aí nasceu A Comédia Mundana. A Comédia Mundana é um volume com quase 500 páginas, que traz meus 3 livros policiais sacanas, que é o livro que eu encontrei aqui, inclusive na Biblioteca de Americana, onde a gente está, para minha satisfação, numa prateleira de adultos, e do lado dos livros do Charles Bukowski, que é uma referência para mim, e foi muito legal. Então, esse é meu segundo livro que sai por uma editora boa, constituída e tal, que é a Língua Geral, A Comédia Mundana. Na sequência, então, depois aqui de Elvis e Madonna, você começou a escrever o quê? Trabalhamos muito na Comédia Mundana, deu muito trabalho, porque na verdade é um livro que tem 3 lá dentro. Sim. Então assim, a edição, a revisão, tomou muito tempo. Aí tem uma história curiosa, um publicitário brasileiro que mora em Portugal, mora em Lisboa, ele veio passar férias no Brasil e ele comprou esse livro, A Comédia Mundana, numa livraria no Rio de Janeiro. Comprou o livro, leu, adorou, levou para Portugal e apresentou o livro para um editor, para um dono de uma editora em Portugal, o Gonçalo Martins, que leu e falou: não, a gente precisa publicar esse livro em Portugal.
Aham. Porque tem muito sexo e o português gosta muito de livro com sexo, faz muito sucesso em Portugal, Jorge Amado, o João Baldo Ribeiro, escritores brasileiros, o Rubem Fonseca. E aí saiu o livro lá. Foi muito legal também, a gente também teve um trabalho dessa edição portuguesa. O livro sai em Portugal com uma sacanagemzinha que a gente colocou atrás uma tarja preta, escrito desaconselhável para menores de 18 anos. E aí o livro vendeu alucinadamente, né? Aham. Vendeu muito bem. E aí, aí a língua geral... Você tem mais algum livro? Não, agora estou começando a escrever agora, meu terceiro volume, né? Porque teve o volume do Elvis e Madonna, da Comédia Mundana, mas lá dentro tem 3 livros. Sim. Estou começando a escrever. Que é? Policial também? Falei, não, eu não quero ficar conhecido como escritor policial. Já estava sendo convidado para feiras por conta da violência e do sexo nos meus livros. Mas eu não queria essa fama. Aham. Eu queria ser um escritor de outros livros também, né? Minha mãe falava, você não vai escrever um livro normal? Calma, vamos ver. E aí eu fiz um curso do Robert McKee, que é o papa do roteiro americano. E aí durante o curso com o Robert McKee, eu tive um insight para o que se chamou A Viagem de James Amaro, que é meu terceiro volume. É um livro, é um road book, é um livro que se passa na estrada. É a história de 2 amigos que não se veem há 20 e tantos anos. Eles se reencontram num supermercado. Um deles está fugindo de um problema e está indo para Paraty, aqui de Americana para Paraty. E ele reencontra o outro e o outro está ferrado de grana, está devendo, e o outro era rico e fala, vamos comigo. A gente passa na sua casa, pega uma muda de roupa e vamos comigo para Paraty. E a gente vai conversando, colocando o assunto em dia. E beleza, então o livro todo se passa dentro do carro. Eles vão ouvindo jazz, porque um dos personagens, o James Amaro, é jazz maníaco. Então eles vão ouvindo jazz e conversando e falando sobre a sua vida, o que fizeram nesses 20 anos, os perrengues que passaram. E aí tem uma dinâmica nesse diálogo, nessas conversas, né? Que remete um pouco ao jazz, tá? E é isso, tem um final surpreendente também e tal. Esse foi o meu terceiro livro que sai pela língua geral e, infelizmente, é praticamente o último livro que sai pela língua geral. Que aí depois a editora para e recentemente anunciou aí o fim realmente das atividades, né? Ela ainda gerenciava os livros que estavam sendo vendidos e tal, mas agora fechou. E aí praticamente é o último livro escrito, o último livro publicado pela língua geral é A Viagem de James Amaro. Você disse que a escrita ela é influenciada pela música, né? Você falou, a escrita foi baseada no jazz. O que significa isso? Como que é escrever conforme a música? Eu tinha uma ideia para esse livro, né? Que esse personagem, o James Amaro, é um personagem muito odioso. Não é uma pessoa legal, é uma pessoa odiosa. Ele trata mal as pessoas, ele faz julgamento sobre as pessoas, ele é preconceituoso, trata mal as mulheres e tal. E aí eu queria que ele fosse desse jeito, como ele realmente é, mas eu queria que ele tivesse um gosto refinado para a música. E aí minha primeira ideia era que ele fosse fã de música clássica. Só que eu, como pessoa, eu tenho uma dificuldade com a música clássica. Eu não consigo me conectar muito com a música clássica. Mas eu gosto muito do jazz. E aí eu falei, então esse personagem ele vai ser fã de jazz. E aí eu pensei, dentro do jazz, você tem um quarteto, a formação clássica, né? Que é sax,
bateria, baixo e piano, talvez. E aí eu tive uma ideia de colocar, de certa forma, 4 vozes contando essa história. Tem o James Amaro, que é estridente e fala demais, é como se fosse um solo de sax. Tem o Alex, que é o amigo dele, Alex Viana, que funciona como se fosse um baixo. Ele fala pouco, ele fala baixo, ele é contido. Tem quem dá cadência para a história, que é o narrador, que funciona como uma bateria marcando o tempo da história. E tem algumas introduções meio que misteriosas, que são como se fossem notas do piano que estão ali. Então, uma ideia que eu não sei se funciona muito bem, né? Mas tem uma ideia por trás disso. Quando eu comecei a escrever, eu achei que eu sabia alguma coisa sobre jazz. Mas eu falei, e essa é uma parte da escrita que é importante a gente dizer. Quando você vai escrever um livro, é interessante que você pesquise. E aí eu comecei a ler sobre jazz. E aí eu vi que eu não entendia nada de jazz. Então eu li 22 livros sobre jazz para poder entender um pouco, para colocar alguma coisa na fala do James Amaro e na estrutura do livro e na percepção que os leitores talvez pudessem ter enquanto lessem. E aí eu vou pontuando, não tem uma trilha sonora esse livro, mas fala a música que está tocando naquele momento. Então, se a pessoa que está lendo quiser colocar a música para tocar, Spotify, algum lugar qualquer, no streaming, ela pode colocar e ela vai ter ambientação daquela cena também. Então, daí começou a nascer um pouco essa coisa da trilha sonora dentro dos meus livros. Aí, os seus livros, eles também ganham repercussão fora do país. Então, a primeira vez, pelo que eu entendi, ali em Portugal, só que foi muito mais longe agora, né? O James Amaro saiu em Portugal também. Tá. Mas ele não funcionou lá. Ele vendeu, não foi tão legal quanto a gente esperava. Porque ele não tem tanto sexo, ele é uma história mais de diálogo e é uma história que cita, talvez isso tenha dificultado lá, ou o momento que saiu, a gente nunca sabe direito porque que o livro funciona melhor que o outro, né? Mas esse saiu lá também, o James Amaro. Aí fechou a Língua Geral parou as atividades. Eu queria fazer uma edição do meu primeiro livro, Virginia Berlin. Aí eu vi essa pequena editora, tocada por 2 caras incríveis, o Wilson e o Tonho, que era a Penalux, de Guaratinguetá. Agora mudou, não é mais Penalux, ela é Literalux, mudou o nome da editora. O Tonho saiu, um beijo pro Tonho, que é maravilhoso, saiu da editora, tá só o Wilson tocando a Literalux. E esses 2 malucos aí quiseram fazer a edição do Virginia Berlin. Saiu uma edição numerada, assinada, restrita. Depois do Virginia Berlin, essa editora de Guaratinguetá, hoje Literalux, perguntou se eu tinha algum outro livro que eles gostariam de fazer. E aí eu estava terminando o livro que eu mais demorei para escrever, de todos. O livro que eu demorei quase 5 anos para escrever, que foi Quatro Velhos. Quatro Velhos nasceu de um problema de saúde que eu tive, né? E aí, batendo nos quase 50 anos, assim, comecei a pensar sobre, né, finitude e vida e tal. Um grande amigo meu morreu, tinha morrido, e aí eu fui escrever Quatro Velhos. Aí escrevi, consegui terminar, mandei para a editora e ela ficou muito animada com o livro. E o livro acabou saindo, um projeto gráfico de um cara aqui de Americana, de um garoto, o Matheus Souza. O livro ficou muito bonito e saiu pela Penalux em
2019. Esse foi meu romance Quatro Velhos. Por que ele foi tão difícil? Por essas questões, tipo a sua questão de saúde e a morte do seu amigo, ou porque ele era complexo mesmo? Ele era complexo, ele não é um livro difícil, muito pelo contrário, ele é um livro facílimo, é um livro que conta a história da amizade e aproximação de dois casais de idosos. Um casal humilde que mora num bairro de periferia, e do lado desse casal muda-se um casal ex-rico. Um casal que foi rico, ainda tem algum dinheiro, e aí a aproximação e o entrosamento entre esses dois casais. Então, assim, para achar o tom do livro, para achar a voz dos personagens, para desenvolver a trama. E aí eu tive um problema de saúde, meu amigo morreu, eu passei por uma outra separação, eu estava com uma filha entrando na adolescência, eu estava mudando de casa, mudando de trabalho, foi uma série de coisas que atrasou. Assim. Eu tento escrever meus livros, geralmente eu escrevo meus livros entre novembro de um ano e junho do outro ano. Mais ou menos é o tempo que eu levo para escrever o livro. Depois eu preciso de mais uns 3 ou 4 meses para editar, revisar, reescrever, emendar, né? E depois mais um ano para publicar, para ver que editora vai sair, né? Fazer os acordos com as editoras, projeto gráfico, eu gosto de acompanhar. E então assim, eu tenho tentado manter essa periodicidade nesse trabalho. Mas esse falhou. Então esse demorou um pouco mais, ele acabou saindo agora não sei se foi 2019 ou 2020, o Quatro Velhos. E aí veio a pandemia. E eu já estava, enquanto eu estava tentando terminar Quatro Velhos, eu tive uma ideia para um outro romance. Seria a minha primeira história de amor. Aí eu tinha já o título para esse romance, que é Algum Amor, né? E aí veio a pandemia. Aí na pandemia, eu inicialmente, né, senti uma necessidade de escrever rápido esse livro, de fazer ele rápido, porque estava com medo de morrer, queria que esse livro se concretizasse, e aí corri e coloquei a trama, uma parte da trama desse livro eu coloquei durante a pandemia. Então ele saiu, ele é curto, é um livro de 90 páginas, ele foi escrito muito rapidamente, ele tem o cenário da pandemia e ele saiu durante a pandemia. Então assim, eu acho que foi o primeiro livro brasileiro tratando do tema, com o cenário da pandemia, a sair no Brasil, né? E eu adoro esse livro, eu gosto muito desse livro, mas ele saiu num momento muito complexo, vendeu muito pouco, ele não teve muita visibilidade, estava todo mundo mais preocupado, né, em sobreviver e tudo do que comprar livros. Apesar que vendeu muito livro durante a pandemia, mas o livro, talvez, né, as pessoas não quisessem ler sobre o que estava acontecendo. Mas eu gosto muito desse livro, ele teve boas resenhas, assim, tem gente que gosta muito desse livro, e eu gostei muito de ter feito esse livro. E aí a pandemia foi passando, foi amenizando, e aí eu fui escrevendo o Diálogo, o Crime no Edifício Diálogo. Alguns, né, dos seus projetos viraram filme, além do que a gente já conversou, né, do Elvis e Madonna, outro também, foi esse, né? Não, então, o Quatro Velhos tem um projeto de adaptação para cinema. A gente estou trabalhando hoje com a The Creators Bridge, que é a empresa do Felipe Boclin, que eu mando um abraço, que é a empresa que faz uma mediação entre o conteúdo e as plataformas de streaming, as produtoras. E aí a gente está trabalhando num projeto de adaptação para cinema do Quatro Velhos, né, que daria um bom filme, e numa adaptação para série do Diálogo.
Então a gente está trabalhando, estamos conversando com streamings, plataformas, para oferecendo esse projeto que está muito bonito, está muito bem desenhado. O Felipe fez um trabalho incrível, vamos ver se vira. Vamos falar desse aqui? E aí, o idioma, não adianta nem me perguntar, porque eu não vou conseguir ler nada. Nem eu. O Diálogo acabou saindo em árabe, né? Para 23 países de língua árabe. E foi uma surpresa, porque a Rua do Sabão, pessoal incrível lá também, o Leonardo Garzaro, o Felipe Damorim, eles participavam de uma feira lá em Dubai, uma feira do livro. Eles participam muito de feiras internacionais. E eles estavam participando lá de uma feira em Dubai, e uma editora veio até o stand e perguntou se eles tinham algum livro com essa característica de crime e tal. E eles falaram do meu livro, Crime no Edifício Diálogo. Me parece que é um gênero que eles gostam muito lá. Lê-se muito nos países de língua árabe, né? Uhum. E aí eles se interessaram e compraram os direitos para publicar lá, e o livro acaba de sair lá. Faz pouco tempo que o livro saiu lá. E não sei como é que está indo, não sei como é que ficou a tradução. É bem legal esse mundo globalizado, porque a tradutora me adicionou nas redes sociais, a Sara, e aí foi uma grande surpresa, foi uma grata surpresa ter esse livro publicado, né, ainda mais em árabe, né? O que representa para você? Porque também foi uma virada de carreira, né? Então, tantos anos no jornalismo, passando pela escrita, rádio, TV, você continuou no jornalismo, mas a literatura veio para a tua vida de uma forma marcante, porque são 9 livros já publicados e o 10º no forno. Hoje eu preencho a ficha de hotel na profissão, eu coloco escritor. Durante muito tempo eu tive dificuldade para fazer isso. Eu escrevia jornalista, né? Repórter. Hoje eu trabalho com um jornalismo sindical. Eu atendo a USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, com o meu parceiro André Montanher. Mas eu me vejo hoje como escritor, né? Estou lançando pela Rua do Sabão, agora no começo do ano que vem, meu 10º romance, que é João Malho. E eu trabalho em rádio ainda, né? Mas assim, eu trabalho muito fora da escrita de romance, né? Na verdade, a gente tem, hoje, poucos escritores conseguem viver de literatura, né? Então, direito autoral é muito pequeno, você consegue alguma grana, muitas vezes, fazendo trabalho dentro do ramo, uma leitura crítica, uma revisão, um roteiro, ajudando alguém a escrever um livro, como ghostwriter. Eu tenho 4 livros como ghostwriters escritos. O que é isso? Ghostwriter é quando alguém tem uma ideia para escrever um livro, mas não tem capacidade, ou tempo, ou disposição para escrever. E aí contrata alguém. Então eu já escrevi 4 livros como ghostwriter, né? Como escritor fantasma. Sim. E vou escrever vou começar um agora, também daqui a pouco vou escrever um livro. História de um psicanalista, ele quer contar a história dele, mas ele mesmo não consegue sentar e ter essa disciplina para escrever. Então eu vou partir de algumas entrevistas com ele e vou escrever esse livro para ele, né? Então, assim, não se ganha dinheiro com literatura no Brasil, é difícil, né? Então a gente trabalha, e nas horas aí que a gente dedica, que a gente reserva, a gente vai fazer o que a gente quer realmente, que é escrever livro. Esse que está para ser lançado agora em março, dá para falar um pouquinho dele? Dá. Eu não tenho nenhum problema de falar dos meus livros, porque algumas pessoas têm, eu entendo, que acham que a ideia vai ser roubada, esse tipo de coisa. Mas eu não tenho essa neura, não.
João Malho, eu retomo um pouco a picância dos meus primeiros livros. Então, é um livro que tem bastante sexo, é um livro que conta a história de um cara sem nome, que vive durante um período de 1984 a 1989 em uma cidade, numa região com muitas casas de meretrício, com muitos puteiros. E depois, em 2010, ele vai morar num condomínio fechado de alto padrão, ele casa e vai morar lá. Então, a narrativa se desloca acontece em dois momentos, de 84 a 89, depois de 2010, aqui, né? E aí tem as coisas todas aí que eu não, mais que isso não posso contar. Uhum. Mas achei que ficou bem divertido, retoma essa coisa sexual, retoma um pouco do humor, porque O Crime no Edifício Diallo é um livro que não tem humor, né? É um livro de trama, de tração, de suspense, né? O Algum Amor é um livro que não tem humor. É um livro mais... O Quatro Velhos ainda tem algum humor, tem umas partes que são meio engraçadas, mas eu tive um pouco de vontade de trazer de volta as situações engraçadas dos meus primeiros livros. Assim. Elvis e Madonna tem humor, é engraçado, né? Então eu queria fazer um livro mais leve, um livro mais picante, e aí nasceu João Malho. Uhum. Como incentivar as pessoas a ler mais, né? Eu não sei. Essa é uma pergunta que às vezes me fazem e eu não sei exatamente. Eu tenho duas filhas, duas enteadas, né? E uma das minhas enteadas, por exemplo, hoje lê mais do que as outras. O incentivo foi o mesmo ali para as quatro, entendeu? Então eu não sei. Também não sei. As pessoas leem bastante, né, hoje. Leem no celular. Não leem romances muitas vezes. A garotada lê esses romances da vez, os best-sellers. Eu acho que é legal, vale a pena, tá tudo bem, né? Então não sei. Eu acho que também eu mesmo não tive nenhum incentivo para ler. Eu cresci numa casa sem livros. Meus pais não leem, meus pais não leram meus livros, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu tive uma tia que fez letras, e aí eu ia na casa da minha avó, ela estava lá, eu via uns livros. Eu tinha uns amigos na escola que gostavam de ler, então a gente vinha aqui na biblioteca para pegar livro, né? Aqui eu li alguns livros que me marcaram dessa biblioteca aqui, quando eu era adolescente, pré-adolescente. Então, eu não sei. Eu fui lendo um livro, achei legal, li outro, achei interessante. Quando eu vi, eu falei, putz, eu queria escrever um livro, eu queria ser escritor, mas eu não sei a fórmula para esse incentivo, não tenho essa ideia. Você escreve romances. Tem algum outro estilo que está engavetado e você pensa em escrever? Eu tenho 5 contos que eu escrevi por encomenda, escrevi a pedido, né? E que saíram em alguns lugares. Então eu tenho uma ideia, uma vontade de reunir esses 5 contos, que eu acho que eles são razoáveis. A minha mulher gosta muito deles, mas a minha mulher não é parâmetro. Mas, então eu tenho vontade de reunir esses 5 contos num volume, não sei se vai acontecer um dia. Mas eu tenho uma dificuldade para escrever contos, eu não consigo essa concisão e esse punch que o conto pede. Eu me arrisco eventualmente em alguns poemas, né? Então lá no meu Instagram, às vezes eu recito alguns dos meus poemas, mas é uma coisa muito mambembe, assim, não vejo com grande qualidade esses poemas. Eu sou leitor de poesia, eu adoro poesia, sou fã de Fernando Pessoa, a ponto de saber de cor mais de 20 poemas do Fernando Pessoa. Então, mas para escrever,
eu tenho como medida sempre o Fernando Pessoa. Aí eu escrevo um poeminha falando o Fernando Pessoa ia ficar envergonhado disso. Aí eu jogo fora. Até falando sobre isso, a opinião das pessoas, como é lidar e escrever, ter a coragem de publicar alguma coisa, né? E sem se importar, ou você se importa com o que o outro vai pensar? Não, eu trabalhei 30 anos em televisão. Você tem que botar a cara na TV, comecei em rádio. Então, assim, eu não tenho vergonha. Eu não tenho. A gente não tem muita vergonha, né? A gente não tem muito. Eu apresentei programa ao vivo em TV durante 10 anos. Então, eu não tenho, assim, eu tenho um senso crítico, eu escrevo, eu leio, então eu acho que eu tenho uma crítica sobre aquilo que eu escrevo, consigo separar um pouco a visão apaixonada de quem escreveu para uma visão objetiva daquele texto. Tem algumas pessoas a quem eu submeto os leitores beta, então eu tenho alguns amigos que são sinceros, sabe? Que lê e fala, isso aqui tá bom, isso aqui não tá tão bom. Então isso ajuda também. E eu tive uma sorte, mais uma vez. Eu sou uma pessoa de sorte nesse sentido da literatura. Desde o começo eu tive sorte. Tive sorte que as editoras não quiseram lançar meu livro. Se tivesse lançado, talvez eu tivesse morrido tivesse sido um natimorto. Podia ter sido lançado, não tem repercussão nenhuma, ninguém vai querer publicar nada meu. Sim. Ferrou. Então eu tive sorte que elas não quiseram publicar, tive sorte que naquele momento o Globo estava resenhou positivamente, porque podia ter caído na mão de um crítico que não gostasse do livro. Eu tive sorte que o Edson Ataíde, comprou meu livro no Rio e levou para Portugal, me abrindo um campo lá. Eu tive sorte que minha editora foi na feira de Dubai e o camarada chegou lá e conversou e saiu meu livro em árabe. Tudo isso sorte. Não quer dizer que os livros são bons, não quer dizer que os livros vão ficar para a posteridade. Assim, mas eu tenho muitas resenhas boas, pouquíssimas resenhas ruins, negativas. E então também acho que é sorte do livro cair nas mãos de gente que gosta do que eu escrevo. É isso, eu acho que basicamente sorte. Eu estou olhando para a capa de um livro ali escrito Amor e Sorte. É o nome do livro. Então eu acho que é por aí. Você ter amor ao que você faz. Eu gosto, quando eu estou escrevendo, eu fico absorvido naquilo. A minha família fala, pode estar escrevendo outro livro, deixa ele. Porque toda a conversa gira em torno do livro, é a pesquisa do livro, é a ação que um personagem vai tomar. E aí isso... e aí é a sorte de estar com uma editora legal, que faz uma capa legal, que faz uma divulgação legal, que disponibiliza o livro em locais interessantes. E é isso, é basicamente sorte. Bom, a gente está chegando já no fim do nosso programa. O que você deixa, então, de recado? Às vezes tem gente que tá com medo, que acha que não tem sorte também e tá com projetos engavetados. Olha, eu, na verdade, muito objetivamente, eu não aconselho ninguém a ser escritor. Que não é um bom ofício, não é uma boa atividade. Você fica sentado meses com uma história na cabeça, desenvolvendo esse negócio. Você não sabe, você fica inseguro, uma hora você quer jogar tudo fora. Você vai escrevendo, você acha que não está legal. Você entra num momento da escrita que você acha que você não vai conseguir chegar no fim. Eu tenho 4, 5 livros que eu estou parado neles há anos. Eu tenho um livro que eu estou parado nele desde 1994. Nossa. E aí, assim, é ruim. Tem muita coisa mais legal para você fazer do que escrever, do que ser escritor. Tem profissões maravilhosas, tem coisas muito legais para se fazer. Você vai ser escritor se realmente você for escritor. Se você tiver isso muito forte dentro de você e tiver uma carência muito grande de que as pessoas te leiam e você tiver muita disposição de ficar 2 anos num livro,
às vezes 3. No caso do Quatro Velhos, 4 anos escrevendo, reescrevendo. Quer dizer, é muito sofrido, sabe? Não estou dizendo que eu sofro. Eu já não sofro mais. Eu sofri o que eu precisava sofrer. Agora é o que eu faço. Mas quem está começando, pensa bem se você precisa realmente escrever um livro. Você precisa escrever esse livro? É uma história realmente que... História boa, vai interessar para as pessoas? Porque senão tem muitas outras coisas mais legais para se fazer. E publicar hoje, você pode publicar na internet qualquer coisa, né? Então só pensar se realmente vale a pena botar toda a energia na escrita de livros. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado a você, foi um prazer falar aqui 1 hora, né, sobre os meus livros. Eu achei que a gente até ia falar de livros dos outros. Eu estava preparado para falar sobre o livro dos outros, mas realmente com 10 livros a gente acabou ficando aqui focado nos meus livros. Obrigado e foi um prazer. Prazer foi meu.